Salve a todas, todas e todos. Meu nome é Paula Moreira, sou arquiteta e urbanista e estudante, né, sempre. Concluí o doutorado em 2017 em conjunto com minha amiga e colega de trabalho Izzy Vinhais, que também está contribuindo com a elaboração desse curso. Estou aqui muito feliz de poder compor esse projeto solar que trabalha com os softwares livres para arquitetos e urbanistas. É uma oportunidade muito importante para nós, né? Agradecer o convite à FNA e dizer que o QGIS, para gente que trabalha com análise territorial, planejamento ambiental, planejamento espacial, foi um software extremamente libertador, porque é um software livre e que ele é extremamente útil, né? Tem uma interface simples e que conseguiu se popularizar de uma forma grande e dar acesso, né, a esse tipo de ação, a esse tipo de atividade para muitas pessoas, né? Antes dele, os softwares eram pagos, eram caros, né? Então, assim, é extremamente libertador a gente ter um instrumento de trabalho como ele, né? Então, a partir de agora, né, a gente elaborou esse curso introdutório e esse módulo 1, ele vai trabalhar com, além da apresentação do QGIS, né, contextualizando ele um pouco mais, também com alguns conceitos que, na verdade, nós não vamos conseguir concluir, mas a gente vai levantar alguns conceitos que são importantes para que a gente entenda um pouco mais sobre a aplicabilidade e a própria execução do software. Então, vamos juntos agora embarcar nessa viagem. Bom, a primeira coisa que é importante a gente abordar aqui é o QGIS, né? Então, o QGIS é bom a gente trazer um pouquinho da história dele. Antes ele era chamado de QuantumGIS, né? Um software que sempre foi livre, né, e gratuito. E ele provê visualização, edição e análise de dados georreferenciados. Gary Chapman começou o desenvolvimento do QuantumGIS no início de 2002, né? E a primeira versão foi lançada em janeiro de 2009. Hoje, o QGIS conta com a colaboração de desenvolvedores em todo o mundo, né? O Q do QGIS vem de biblioteca e o GIS Geographic Information System. Quais são as características e funcionalidades, né, dele? Ele é executável em múltiplos sistemas operacionais, tá? Mac, Linux, Unix, Microsoft Windows, né? Ele tem um grupo ativo de desenvolvedores voluntários, traduzido para mais de 70 idiomas, e é amplamente utilizado em ambientes acadêmicos e profissionais em todo o mundo. Bom, o QGIS sendo um software livre, ele tem um código fonte aberto, é multiplataforma, sistema de informação geográfica que permite, né, visualização, edição e análise de dados já referenciados, como já foi mencionado, né? Ele está em constante crescimento através das funções nativas e de complementos, né? Porque esses colaboradores eles não param de elaborar para o QGIS, né? Então, assim, sempre existe o site, né, do QGIS e sempre existem novas versões do QGIS, algumas mais estáveis, outras menos estáveis, mas existem fóruns de debates, né? Existe um número muito grande de material instrucional também para o QGIS. Então, assim, ele é realmente um instrumento de trabalho muito interessante, ele é muito amigável, né, no seu manuseio. Agora, é muito importante que a gente compreenda alguns conceitos, e eu acho importante começar pelo conceito de sistema de informação geográfica, que está inserido dentro do próprio nome do software.
O geoprocessamento ou as geotecnologias abarcam uma série de técnicas, tecnologias, né? E dentre elas a topografia, cartografia, fotogrametria, banco de dados. E uma delas aí inserida está o sistema de informação geográfica. O sistema de informação geográfica ele vai abarcar uma série de procedimentos, né, ou de técnicas mesmo, como já foi dito antes, né, as metodologias, os recursos humanos, os dados, desde a coleta até o tratamento, os hardwares e os softwares, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, um software de GIS. Os SIGs, eles evoluíram muito a partir da década de 1980, né? Ele sendo um sistema computacional, né? Ele consegue abarcar em uma única base de dados informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados censitários, cadastros, imagens de satélites, redes, modelos numéricos de terreno, entre outras coisas, né? E ele oferece mecanismos para combinar as várias informações através de algoritmos de manipulação de análise, bem como a consulta, né? A recuperação, visualização, plotagem do conteúdo da base de dados já referenciada, né? Por conta disso tudo, o SIG é muito diferente do sistema CAD, né? Os dados são sempre já referenciados, ele tem um rigor cartográfico e possuem atributos, né? Os bancos de dados espaciais. E tem a característica de tratar e armazenar as relações espaciais entre os objetos topográficos. Tratando disso, é importante a gente já ir para tratar da questão dos dados geográficos, né, das características deles, os dados espaciais, eles são georreferenciados. É possível que a gente tenha dados georreferenciados em softwares CAD, né? O que não vai ter são os atributos. Então, a interlocução que tem, né, entre esses softwares e o QGIS, por exemplo, é a extensão DXF. Então, a gente pode exportar como DXF um dado espacial, né? E a partir da inserção dele no QGIS, a gente alimentar o banco de dados dele. Bom, então chegou o momento de falar de banco de dados, né? Em geral, um banco de dados é todo local físico ou virtual onde estão armazenados dados, né? Que seriam o quê? Conjuntos de registros expostos em estrutura regular, né? Que possibilita a reorganização dos mesmos e a produção de informação. Agora, quando a gente trata de banco de dados geográficos, a gente tem uma outra conotação, porque a gente vai ter os dados espaciais, né? Que vai comportar as feições geométricas e os dados alfanuméricos, né? Já que tratamos dos bancos de dados agora, nós vamos falar sobre metadados. Os metadados têm a ver com a origem, com a forma como foi fabricado os dados, a data, a precisão, dados gerais que são importantes para a gente constituir e ter informação daquele dado para o banco de dados. Por que isso? Justamente pela organização dos dados, para a forma como ele se organiza em um SIG, né? A gente organiza os dados por camadas, níveis, planos, layers, né, de informação. Cada camada contém uma informação referente a um único tipo de dado, por exemplo, o shape de rio, o shape de estados, de unidades de federação, né? E aí eles vão conter informações específicas sobre aquilo. Então, tudo isso tem que estar muito bem organizado, estruturado, com os metadados organizados para que as informações elas tenham credibilidade. Agora, tratando dos modelos de representação dos dados geográficos, a gente tem a possibilidade dos dados estarem em forma vetorial ou matricial, né? Então, os shapefiles, por exemplo, estariam em ponto, linha ou polígono. E as imagens satélite, por exemplo, estariam como imagem raster. Numa representação vetorial, por exemplo, né, a gente teria uma representação dual, né, os dados de localização e os atributos. Os dados de localização, por exemplo, polígonos, como tem um exemplo aí, ele vai ter uma tabela de atributos e cada feição gráfica, cada polígono que está ali inserido nessa camada, ele vai ter um conjunto de informações relativas a ele. Já que a gente levantou o termo shapefiles, vamos falar sobre ele, né? O shapefile é um formato digital de dados vetoriais
que existe desde 1988, e foi feito pela Esri, né, para armazenar a posição, forma e atributos de feições geográficas. E ele tem uma série de extensões, né? É uma única camada, possui uma série de extensões, então é interessante quando for repassá-lo, zipar, né? E além disso, é importante dizer que hoje ele tem uma certa universalidade. Vários softwares de GIS, eles comportam, né, bem o shapefiles, comunica com o shapefile. Quando a gente pensa na implementação de um SIG, a gente tem que pensar em coleta, armazenamento, visualização, manipulação e processamento dos nossos dados, né? Pensar na qualidade, mais do que na quantidade, na finalidade, a necessidade de atualização, como que a gente vai fazer para atualizar dados, né? Então, é uma infinidade de situações que a gente precisa pensar e se planejar para tal. Bom, agora a gente vai começar a fazer uma analogia ao que a gente trabalha dentro do próprio QGIS, né? Logo que a gente vai abrir um projeto, a gente vai ver ali que existem algumas questões que a gente precisa ter um domínio mais conceitual para que a gente tome as melhores posições. Ele está perguntando ali qual o sistema de referência, de coordenadas, né, que a gente vai adotar. E a gente não pode colocar qualquer coisa, porque senão as camadas elas não se encaixam. Então isso é muito importante. A gente precisa ter noção de que a superfície topográfica da Terra é uma representação, né? Existe a forma real, a forma física e existe a forma de representação que a gente fez justamente para poder entender e estudar, né, os fenômenos, né? Então, assim, nós vamos ter sistemas diferentes. Tem um sistema de coordenadas geodésicas, né? Eu não vou me aprofundar, só vou citar que eu acho importante que as pessoas elas procurem essas informações, né? Mas elas trabalham com a latitude e a longitude, né? Numa escala de planeta Terra, né? A gente tem o sistema de coordenadas planas, cartesianas, né? Coordenada X, coordenada Y, né? A este e a norte, né? Como informa aí, né? Elas estão certamente associadas aos sistemas de projeções cartográficas que lhe deram origem, né? Os sistemas de projeções cartográficas, é importante a gente levar em consideração, estudar também sobre isso, certo? Eles têm distorções, é importante a gente entender que é justamente por isso que quando a gente abre camadas com sistemas diferentes, elas não entram num lugar, né? Os sistemas de projeções cartográficas UTM, tá? Que a gente usa numa escala mais local, né? Tem os fusos, né? As latitudes limites, e elas são representadas da forma que está apresentada aí, né? E é interessante a gente colocar aí o sistema geodésico brasileiro, né? Então, nós vamos ter o Córrego Alegre como a referência antiga e atual, a gente vai ter o SAD 69 e o SIGAS 2000. Né? As diferenças das coordenadas dos diferentes sistemas geodésicos são significativas em mapas em escala acima de 1 para 250 mil. Agora, tratando de um exemplo, né, concreto, a gente vai tratar da Capitania dos Portos de Salvador, com as coordenadas oficiais, SIGAS 2000, né, do IBGE. A gente tem as coordenadas geodésicas, as coordenadas cartesianas e as coordenadas planas, cada uma com um tipo de representação diferente. Dicas finais. Né? A organização de espaços e arquivos é fundamental para esse trabalho com SIG. Preservar a informação oficial e, ao fazer alteração, sempre usar uma cópia. Por fim, que o SRC mais utilizado no Brasil hoje é o SIGAS 2000. Retomando aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco como está estruturado o curso, né? Ele começa com esse módulo 1, que a gente acabou de repassar, que é a introdução ao geoprocessamento, né? Depois o módulo 2 vai conhecendo o QGIS, a instalação do QGIS e conhecendo a interface do QGIS. O módulo 3 é montando projetos,
criando um projeto novo, inserindo camadas de dados, gerando camada de dados a partir de uma existente, navegando sobre as camadas. O módulo 4 é selecionando feições e gerando novos arquivos, aprendendo a fazer esse tipo de ação. O módulo 5 é criando nova camada shapefile, né, criando novos shapefiles em ponto, linha e polígono, inserindo e editando novas feições e mensurando distâncias e áreas e criando, né, novas colunas dentro desses shapefiles a partir dessas ações. O módulo 6 ele vai para as ferramentas de geoprocessamento, tá? Criar buffer, recortar, selecionar a diferença entre duas camadas, dissolver feições, unir intersecções, né? Então são processos de geoprocessamento mesmo. O módulo 7, elaborando mapas temáticos, então a gente vai elaborar mapas, né? Mudar, alterar a simbologia, adicionar rótulos, adicionar imagens web. E o módulo 8, que é o último módulo, a gente vai compor o layout, né? E aí tem 8 aulas que vão mostrar passo a passo como é que a gente vai fazer a saída desses mapas até eles virarem um arquivo PDF, um arquivo JPEG, tá certo? Então, bom curso para todos. Estarei aí presente para debater nos fóruns, né, do curso do Solari, e vamos que vamos!